Sabe quando chega uma temperatura mais baixa, presta atenção no seu carro. Você fica ouvindo uns barulhos de vez em quando, parece que tem fantasma, né? Não, é que o material do qual é feito o carro, há uma dilatação quando sai o sol. Quando vem, evidentemente, à noite, ele vai resfriando, vai encurtando, vai encolhendo, e fica fazendo barulho lá. Porque isso acontece no nosso corpo também, nas artérias, a chamada vasodilatação e a vasocontrição. Eu vou conversar agora com o Dr. Luiz Carlos Bettiati Júnior, cardiologista e diretor técnico do Hospital São Vicente de Paulo. A incidência do infarto nesta época é muito maior, tanto é que quando a gente pega o boletim de falecimento todo dia no JJ, se a gente vê lá, pessoas com 75, 80, aumentou a quantidade de pessoas com mais idade falecendo nesta época. A maioria delas, ou boa parte delas, também por problemas cardiológicos, doutor. É isso mesmo. A doença cardíaca, cardiológica, coronariana, é uma doença de alta prevalência nas idades mais avançadas, né? Por conta também dos fatores de risco, alimentação inadequada, com alimentos gordurosos, o tabagismo, o diabetes, que muitas vezes não é controlado, entre outros, isso vai causando, ao longo do tempo, a doença coronariana. Então, quanto mais a pessoa vai avançando na idade, maior é a incidência desse tipo de patologia, né? O antecedente familiar também é muito importante para que a gente possa estar... essa história, né, de antecedente familiar é muito importante para estar detectando a doença. Então, quem tem antecedente familiar de assim, pai, mãe, avós que tiveram infarto, tiveram problema coronariano, tem que estar se prevenindo, né, dos fatores de risco, se afastando desses fatores de risco, e tem que estar fazendo consultas com o médico, próprio clínico ou especialista, para estar investigando esses fatores de risco e a possibilidade de doença ao longo do tempo, né? Conforme vai passando dos 45 anos, a coisa vai ficando, a incidência se torna maior. Os batimentos cardíacos, eles aumentam também nesta época? O corpo precisa de mais velocidade nesse sangue? Então, Adilson, assim, a analogia que a gente tem que fazer é a seguinte: o coração, ele que bombeia o sangue para o nosso corpo, e ele tem que trabalhar mais ou menos dependendo da situação. A pessoa, ela vai ter angina, por exemplo, quem tem doença coronariana, né, onde as artérias estão entupindo, elas vão ter angina, que é a dor cardíaca, conforme, por exemplo, ela vai fazer um grande esforço físico. Sim. Aí o coração tem que funcionar mais e por conta disso ele acaba sofrendo as consequências e a pessoa tem dor. O frio funciona de maneira análoga, ou seja, é um estresse para o organismo, assim como uma atividade física, ou até às vezes um estresse emocional, o coração acelera e a pessoa pode ter angina. No frio acontece a mesma coisa. As temperaturas mais baixas causam sim uma resposta orgânica, tanto de alteração da constrição dos vasos, que foi o que você comentou no começo, né? Os espasmos ou a vasodilatação são também influenciadas pela temperatura. Então, durante esses períodos de frio, ocorre um estresse maior orgânico e por conta disso a maior incidência de sintomas de angina. Não é que a doença aumenta nesse período, na verdade é que os sintomas e o desencadeamento dos problemas, que hoje a angina depois pode evoluir para o infarto, acabam acontecendo com maior incidência durante esse período de inverno. Quando também há uma tendência de que as pessoas façam menos exercícios físicos por conta do frio, ou seja, está tirando aquilo que é mais necessário exatamente numa época em que há necessidade de se fazer exercícios físicos. Isso que você está comentando é importante, mas às vezes, como eu também já lhe falei, o exercício físico acaba sendo um estresse orgânico. É importante que as pessoas, fazendo exercício físico, tanto no inverno como no verão, se tem algum sintoma de desconforto no peito, dormência no braço, principalmente o braço esquerdo, ou algum desconforto, seja lá o que for, durante alguma atividade física, e se tiver fatores de riscos associados, como o tabagismo, o diabetes, hipertensão arterial, o colesterol alterado, que procurem um médico, façam um diagnóstico. Por quê? O exercício, sim, é muito benéfico para evitar a doença. Mas depois que a pessoa já está com a doença instalada, o exercício pode, inclusive, ser um desencadeante de problemas. Então,
A gente, claro, no inverno acaba fazendo menos atividade física e deve continuar fazendo para prevenir o problema, mas quem já tem o problema ou já tem algum tipo de sintoma deve procurar o médico e, na verdade, evitar a atividade física até que se seja feito um diagnóstico se há ou não um problema coronariano envolvido. Uma forma bem prática, bem fácil de falar para todo mundo entender. Eu, por exemplo, tenho um amigo que anda com um remedinho, aquele para colocar debaixo da língua em caso de infarto, para ficar bem fácil de todo mundo entender. Eu tenho esse amigo. Isso é o que há de mais moderno para que, quando no caso de um infarto, se tome a primeira providência, ou tem coisa mais avançada por aí? Então, essa medicação que você está relatando, ela evita a angina, que é a dor cardíaca. Uhum. Então, ele é um vasodilatador, ou seja, ele dilata as artérias do coração, especificamente as artérias do coração. Então, a hora que o sangue não está passando adequadamente, que a pessoa começa a ter dor, ela toma essa medicação e isso faz dilatar as artérias que levam o sangue para o coração. Então a dor cessa. O que ela tem, doutor? O que produto é esse? O que tem que faz tão rápido efeito? A gente chama, é um nitrato, é um subproduto de uma substância nitrogenada que, por conta dessa composição química, você coloca debaixo da língua, então absorve diretamente, vai diretamente para o sangue, não passa nem pelo estômago, nem pela parte digestiva. Ele é absorvido pelos vasos que tem debaixo da língua, entram diretamente na corrente sanguínea e fazem uma ação imediata. Que coisa, hein? E faz efeito em quantos minutos? O efeito deve ser visível em, no máximo, 5 minutos. Que é um tempo suficiente para evitar que a pessoa da angina tenha o infarto. Exatamente. Essa foi a conclusão mesmo, é isso aí. Custa caro isso, doutor? Não é um tratamento dispendioso. Mas você falou sobre a questão de modernidade. Nos pacientes que têm esse tipo de sintoma, anginas recorrentes e precisa de medicamentos constantes, existem outros tratamentos que devem ser avaliados, como o tratamento por angioplastia, para dilatar a artéria e evitar que isso se torne um problema constante, ou até mesmo a cirurgia de revascularização do miocárdio, feita por cirurgia mesmo, né? Médico Luiz Carlos Bettiati Júnior, cardiologista e diretor técnico do Hospital São Vicente, e o inverno e as doenças cardíacas.